Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live. Nossa live de hoje, onde vamos falar sobre respiração. Respirar! Respirar. Então, eu sou a Thelma Filtweit e estou aqui para mais uma conversa com limão. Né? Costumamos fazer manhãs com limão. Talvez para alguns de vocês ainda é manhã, mas nós aqui desse lado, eu estou em Oslo, então aqui já é de noite. Está quase na minha hora de ir para a cama. Mas não podia deixar de passar esse conteúdo que eu prometi, que com o tema como respirar corretamente pode te ajudar a ter mais saúde e até emagrecer. O que é que a respiração tem a ver com isso, né? Antes de mais, eu quero passar para a primeira pergunta que eu quero responder, que é por que eu trouxe esse tema? Por que falar sobre a respiração? Bem, todos nós sabemos que respirar é importante para a vida, certo? Então, a gente está aqui hoje, né? Vivas, né? Ou vivos, porque a gente respirou o dia todo, né? Se a gente tivesse ficado só assim 2 minutinhos sem respirar, já não estaríamos aqui, né? E infelizmente é assim que acontece. O primeiro ato de vida, né, do bebê é respirar. Primeira coisa que ele faz antes dele, ou quando ele dá aquele grito, aquele choro, assim que ele sai do ventre da mãe, às vezes os médicos, né, batem assim no rabinho do bebê, é para ele respirar, ele quebra os pulmões, né, entram ar pela primeira vez, o oxigênio, e é doloroso, por isso é que ele chora tanto, mas aí ele tem o primeiro ato de vida, que é de respirar. E depois a gente sabe que o último ato da nossa vida é também o de respirar, no caso, quando a gente expira, o fôlego de vida, né? Que a gente recebeu do Criador. E, portanto, a respiração faz parte da nossa vida, desde o o dia número 1 que a gente passou a existir e até o último dia que a gente para de existir. A gente não, a gente deixa de respirar. E durante toda a nossa vida a gente respira, né? Então parece ser assim algo muito corriqueiro, muito. Mas todos respiramos. Tipo, o que é que tem de interessante nisso? Só que existe um problema. Nós respiramos mal. Sim, nós, na verdade, respiramos de uma maneira que não é correta. E nessa live eu vou passar para vocês a maneira correta de respirarmos, para tirarmos mais proveito do respirar, e também a maneira que não devemos respirar. Ok? Eu lembro-me quando eu era pequena, e talvez alguns de vocês também lembrem-se disso, que quando eu tivesse alguma dor no corpo, sei lá, eu costumava ter muitas pontadas no peito, a minha mãe ou o meu pai sempre dizia: tens que respirar, respira fundo. E era doloroso, né, respirar fundo, mas realmente ajudava e depois a dor passava. Uma outra coisa é quando eu tivesse soluços, também respirava. Ou melhor, diziam-me, tens que respirar, inspira, aperta a respiração e depois expira e o soluço passa. Às vezes diziam, bebe água. Já bebi muita água, o soluço não passou e ele só passava quando eu realmente respirasse fundo. E outras coisas que a respiração está envolvida, que quando a gente cresce, a gente pode ouvir falar e não entender muito bem, mas qual é a conexão de respirar com, sei lá, o soluço passar, com a dor profunda que a gente sente no momento, às vezes aquela cólica, às vezes apontada, né? Passar por a gente respirar. O que é isso? Então, eu queria primeiro
falar sobre o que acontece quando a gente respira. Okay? Por quê? Porque, sem entrarmos em muitos detalhes de fisiologia, anatomia, entendemos como é que esse processo é, porque é assim um pouco diferente do que parece, né? Quando a gente pensa em respiração, a gente automaticamente pensa aqui nos pulmões, né? A gente tem que encher os pulmões de ar. Mas entre a nossa caixa torácica, né? Aqui no peito, a caixa torácica, onde ficam os pulmões, e o nosso abdômen, nós temos um músculo chamado diafragma. E o diafragma, que está entre a caixa torácica e o abdômen, ele está muito envolvido nesse processo de respiração. Ora, portanto, quando nós inspiramos pelo nariz, né, nós enchemos os pulmões de ar. E vocês notam que a caixa torácica, né, ela inflama, né, ela expande. O que acontece com o diafragma? Aquele músculo que está entre a caixa torácica e o abdômen, ele desce. Sim, parece que o peito sobe, mas o diafragma desce. E aí o que acontece? Quando nós expiramos, o processo é o contrário, inverso. A caixa torácica entra, né? Entra para dentro e o diafragma sobe. Por que isso é importante? É que isso nos ajuda a entender que quando nós inspiramos, nós queremos encher não só os pulmões de ar, né, de oxigênio, mas também queremos encher o abdômen de ar. Então, é um processo que envolve a caixa torácica, aqui, o topo, e também o abdômen. Não sei se vocês não conseguem ver aqui as minhas mãos. Vou levantar aqui, sim. Pois o pessoal do YouTube não consegue me ver, mas aqui vocês veem melhor. Então, quando a gente inspira pelo nariz, o oxigênio entra pelo nariz, desce, inflama os pulmões, a caixa torácica expande e o abdômen também fica cheio de ar. Enquanto isso, o diafragma desce. No expirar, o processo é o contrário, então o diafragma sobe, o abdômen esvazia de ar, o ar sobe de volta, certo? Com o diafragma. E a caixa torácica também comprime, os pulmões comprimem para que o ar saia pela boca. Okay. Muito bonito, Thelma, mas o que isso tem a ver? Onde é que eu uso isso na minha vida? Então, o que acontece? Por norma, muitos de nós, a nossa respiração para aqui em cima, ok? Para aqui no topo, na caixa torácica. A gente não usa o abdômen. Por quê? Porque simplesmente nós não fomos ensinados, porque o nosso estilo de vida nos faz respirar dessa forma. É uma forma muito, é um respirar muito curto. Se a gente usar o nariz e a boca, porque muitas vezes o que acontece, muitas pessoas, né, habituaram-se desde a infância, eu fui uma delas, de respirar pela boca, né, e a gente não usa o nariz, não usa toda essa parte, o filtro. Então a gente tem que se educar, tem que aprender, ok, como é que eu tenho que respirar? Qual é a maneira correta? E eu vou-vos mostrar um pouquinho mais a fundo, fazendo outras demonstrações hoje para vocês entenderem. Mas por que isso é importante? Por que respirar é importante? Para além de nós temos vida, certo? Porque sem respirar, em poucos minutos a gente morre. Porque quando a gente inspira, né, o oxigênio não é simplesmente para a nossa vida, eu, Thelma, mas é para a vida toda dentro do nosso corpo. Então, todas as nossas células, elas precisam de oxigênio. Por que elas precisam de oxigênio? Porque esse oxigênio é que vai lhes ajudar a criar energia no corpo. Existe um tipo de energia
que as células usam, que é a energia ATP. Essa energia é produzida com o carbono, né? Os carboidratos, no caso o açúcar, que é um dos combustíveis que a célula usa para sobreviver, para produzir energia, e oxigênio. Então, se a gente não respira, né? Se a gente não inspira o oxigênio e expira o carbono, o dióxido de carbono, as células também não recebem oxigênio e elas precisam de oxigênio, especialmente um tipo de células que são as células, os glóbulos vermelhos, né? Em inglês diz-se red blood cells, né? As células vermelhas, mas em português são os glóbulos vermelhos. Eles precisam de oxigênio para carregar para o sangue, né? Então, por isso é que quando alguém tem falta de oxigênio, por exemplo, sente-se assim meio, né, tonta, essas células, né, que carregam oxigênio têm pouco oxigênio. Então, por isso é uma das razões que é muito importante nós respirarmos bem. E por que bem? Não é simplesmente respirar, mas respirar corretamente, porque senão aquela quantidade de oxigênio que essas células carregam é muito baixa. Então estamos sempre constantemente com falta de oxigênio no sangue e falta de oxigênio para as outras células no corpo, porque tudo é célula, realizarem as suas atividades normais. Mas, Thelma, onde é que entra a parte de emagrecer? O que é que emagrecer tem a ver com respiração, com os pulmões e as células? Então, tem tudo a ver, porque sem energia nada funciona. Vocês até sabem que para estarmos aqui nessa live precisamos de energia, né? Energia no computador, eu estou a usar o computador, o telefone, né? Energia para ver aqui o local onde nós estamos, para vocês poderem me ver. Energia para eu poder falar, porque se eu estiver muito cansada, não vou conseguir falar, vocês não vão entender nada que eu vou dizer. Então, nós precisamos de energia, o mesmo no nosso corpo. Para nós, por exemplo, realizarmos a digestão, vamos comer, né? Nós precisamos de energia para fazer o quê? Para digerir os alimentos, para utilizar os nutrientes, né? Para deitar fora aquilo que não serve. Tudo isso, o nosso corpo precisa de energia. E essa energia vem da onde? Principalmente do oxigênio, né? Nós sabemos que podemos ficar sem comer. Eu fiquei a fazer jejum durante 5 dias. 5 dias só beber água é possível, mas 5 dias sem oxigênio é impossível. Então, sim, o corpo precisa de carboidratos para realizar as suas atividades, para poder ter energia, as células terem energia, mas ele tem uma reserva que dura mais de 5 dias. Agora, o oxigênio não, são apenas pouquíssimos minutos. Então, isso é para mostrar quão importante é o emagrecimento, como uma das vantagens de quem respira bem, vem quando o corpo está na sua saúde máxima, né? Então, a digestão é feita de uma forma correta, a eliminação de toxinas é feita de uma forma excelentíssima, porque quando a gente inspira oxigênio, para além da gente trazer oxigênio para o corpo, a energia, tudo isso, a gente também expira, né? E o que é que nós expiramos? Principalmente dióxido de carbono, mas também outras toxinas. Sim, muitas toxinas que a gente tira do nosso corpo no processo de respiração. Então, podemos bem dizer que respirar é um processo higiênico, né? Higiênico. É uma higiene. Então, assim como a gente faz a nossa higiene diária, né? Escovar os dentes, tomar banho, lavar o cabelo, cortar as unhas, né? Essas coisas. A gente também precisa de respirar como deve ser, porque a gente faz essa limpeza. E isso nos faz lembrar do quê? Da desintoxicação.
Sim, porque a desintoxicação, que é a limpeza que nós fazemos todos os dias, o nosso corpo está sempre a fazer, mesmo sem nós sabermos, ela acontece também a partir da respiração. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa parte de por que a respiração é realmente importante. Agora, como nós não devemos respirar? Nós não devemos respirar a partir, ou seja, usando somente o tórax, né? Aqui em cima. E muitos de nós respiramos assim. Mas por quê? Uma das coisas que nos faz respirar assim é que o nosso estilo de vida hoje é um estilo de vida de estarmos constantemente assim. Os ombros para cima, cabeça para baixo, ou no telefone, ou no computador, ou no iPad, ou sei lá, a ler, às vezes estamos a ler assim, o nosso pescoço também fica inclinado, ou a jogar videogames, o que for, estamos constantemente assim. Ou no computador, né? Às vezes estamos no computador a trabalhar assim horas a fio. Se vocês quiserem fazer esse teste em casa, façam comigo esse teste de tentar inspirar, trazendo os ombros para cima, assim. Nesta posição, a cabeça assim para baixo, tentem inspirar aqui. E vocês podem contar, eu vou contar aqui na mão, quanto tempo dura essa inspiração. Só inspirar, ok? Então experimentem. Só 2 segundos. 1,5 para mim. Agora, experimentem deixar os ombros na posição correta, né? Relaxar os ombros, levantar o queixo, de forma com que o pescoço esteja alinhado com a coluna. E aqui, vamos inspirar. Eu contei 5,5 para ir, quase 6, ok? Segundos. E isso também porque estou sentada, porque se nós estivermos de pé, depois depende um pouquinho da posição, que vocês se sintam mais relaxadas, vocês podem sentir que a inspiração é mais longa, ok? Mas por quê? Primeiro porque nós temos um corpo que precisa estar alinhado para a respiração acontecer como deve ser. Não só a respiração, como tudo. Então, quando a gente tem os ombros relaxados, nós estamos a obedecer à nossa fisiologia, à nossa anatomia, né? Não é fisiologia, é anatomia. Os ombros estão aqui no lugar. Temos o pescoço no lugar, a seguir a coluna, né? Tudo direitinho. Não estamos aqui com o queixo para baixo, porque até se eu estiver a falar aqui, vocês ouvem muito baixo, né? Por quê? Não só porque não estou com a voz a direcionar no micro, mas porque eu tenho pouco oxigênio aqui. Mas se eu levantar assim, eu tenho mais oxigênio. As cordas vocais trabalham melhor. Então, isso é só para mostrar que a forma como nós vivemos, trabalhamos, fazemos as coisas, influi muito como a gente respira. E como isso é uma prática diária, desde pequeninos, né? Aprendemos a ver os nossos pais, às vezes, que também não respiram como deve ser. O que é que acontece? Torna-se um hábito que o respirar, o nosso respirar é uma coisa assim curtinha, né? É assim. E o que é que acontece também? Faz com que a gente está constantemente com falta de ar. Podemos não nos aperceber disso, mas estamos constantemente com falta de oxigênio. As nossas células não respiram como deve ser e atrapalha os processos fisiológicos do nosso corpo, né? Como a eliminação de toxinas, como eu já disse, como a própria digestão e todos os outros processos que o nosso corpo precisa de realizar, e ele precisa de oxigênio para poder realizar esses processos. Então, isso é algo que nós podemos mudar, temos este poder de mudança, e ele começa por nós passarmos a respirar como deve ser.
E antes de eu passar para a demonstração de como nós podemos melhorar a nossa respiração, para além de ajustar a nossa anatomia, a nossa forma, né? Como nós nos sentamos, como ficamos de pé, né? Eu queria falar um pouquinho mais sobre os benefícios, embora já tivesse tocado no assunto. Existem muitas doenças e coisas que a gente pode obter por uma má respiração. A primeira delas são doenças respiratórias, como as sinusites, como as rinites, né, alergias respiratórias, que nós podemos sentir ou agravá-las, né, por não respirarmos como deve ser. E entrando um pouquinho mais profundamente no assunto de eliminação de toxinas, nos faz pensar no sistema linfático, né? O sistema linfático, que é o sistema de limpeza do corpo. Quando nós não respiramos adequadamente, nós não ajudamos o sistema linfático a eliminar toda essa debris, esse muco que fica alojado em várias partes do nosso corpo, especialmente nessas cavidades, né, da garganta, o muco fica ali atrelado no nariz, né, narinas, essa parte toda aqui. E isso depois, para além dos problemas de saúde respiratórios, né, no próprio pulmão, né, a gente também começa a desenvolver problemas na pele, né, porque a nossa pele precisa de respirar, começamos a ter retenção de líquidos. Então, tudo isso é afetado por uma respiração não adequada. Mais outros problemas, como a alimentação, né, falta de exercício físico, porque também estimula a melhoria da respiração, problemas do coração, porque o nosso coração está bem envolvido, né, na área onde a gente tem a caixa torácica. Então, quando a gente respira bem, a gente também auxilia o nosso coração a melhor performance, a melhor funcionamento. Então, isso é só para mostrar algumas das coisas que podem causar uma má respiração e o que uma boa respiração pode causar, né? Porque assim como uma má respiração causa tudo isso, uma boa respiração traz os benefícios, né? De a gente eliminar todos esses mucos que estão nessas cavidades e a gente poder ter um fluxo maior de oxigênio. Um fluxo maior de oxigênio significa mais energia para o corpo e eliminação de toxinas. Então o corpo está livre, né, para desenvolver e funcionar. E também há alguns estudos que mostram que pessoas que têm uma respiração não adequada costumam ter um déficit de atenção muito alta e também problemas psicológicos, como a ansiedade. Eu posso vos falar pela minha própria experiência que tenho dificuldades com a ansiedade, já melhoraram bastante desde que eu fiz a minha mudança, né, de estilo de vida, e especialmente quando eu comecei a introduzir exercícios de respiração nos momentos mais tensos da minha vida. Ainda tenho alguns momentos de tensão, momentos de ansiedade, mas eu já tenho ferramentas que me ajudam a controlar muito mais rapidamente, e esses períodos de ansiedade são muito mais curtos, porque quando a gente respira, né, inspira o oxigênio vai para todo o corpo e para o cérebro. Então não é de estranhar que alguns desses estudos mostrem que pessoas que têm déficit de atenção talvez tenham também uma respiração que não seja adequada. Então não precisamos esperar de chegar a desenvolver algum problema de saúde, né, para a gente cuidar da nossa respiração ou estar de sobrepeso, para a gente começar a respirar melhor, podemos pensar em prevenção.
E é muito isso que aqui no Cura e Renova nós acreditamos que a prevenção, uma medicina preventiva, é a melhor forma da gente cuidar da nossa saúde. Claro que quando já temos algum tipo de problema diagnóstico, nunca é tarde, podemos fazer sempre aquilo que tiver ao nosso alcance. E a respiração é algo ah, muito simples da gente começar já hoje a implementar no nosso estilo de vida, porque sim, é um estilo de vida, é algo que nós fazemos todo minuto, certo? Então, agora eu vou passar para os exercícios da respiração, que eu quero passar para vocês. São muito simples, acho que vamos fazer 3, vamos começar com o primeiro. Eu quero que vocês se posicionem de uma forma bem relaxante. Eu estou sentada porque tenho aqui o computador e o telefone, então se eu levantar depois não apareço no YouTube. Então o que é que eu quero que vocês façam? Deixa eu ver se vocês conseguem me ouvir aqui. Eu quero que vocês relaxem onde vocês estão sentados, na cadeira, mas que estejam numa posição que a vossa coluna esteja ereta, ok? Ponham os pés no chão. Eu estou descalça, então assim consigo sentir bem o chão. Sintam bem centrados. Centrados significa sentir que o vosso pé está no chão, ok? Agora eu quero que vocês relaxem os ombros, que é importante. Então podem fazer assim uma massagem com os ombros para trás, umas 3 vezes e para frente. E encontrem a vossa posição relaxada, ok? Convém não terem roupa muito apertada. Eu tenho que puxar um pouquinho assim o capucho para frente. De vez em quando ele aperta. Ok. Agora aqui, ainda está a respirar normalmente, ok? Eu quero que vocês ponham as vossas mãos, ou tu, quem estiver a assistir, no abdômen. Vamos começar com o abdômen, ok? Põe a mão no abdômen, sente o teu abdômen aí e começa por inspirar. Vamos fazer 3 vezes. Inspirar pelo nariz e pensa que o teu abdômen é um balão e tu queres encher esse balão de ar, ok? Ele vai começar a encher o balão de ar. Inspira pelo nariz. Quando parares de encher, solta pela boca. Imagina que tens uma palhinha na boca e tu vais soltar ele devagarinho. Enquanto soltares, o teu balão, né, a tua barriga vai esvaziar. Ok, esse foi o primeiro teste. Vamos fazer mais 2. Então, vamos fazer o mesmo exercício. Mão na barriga. Vamos inflamar o balão pelo nariz. Inspiramos pelo nariz. E no expirar, vamos soltar pela boca. Vamos fazer a boquinha como se tivesse uma palhinha, ok? E nós vamos assoprar o ar pela palhinha. Então, vamos começar inspirando pelo nariz. E expiramos pela boca. Até o ar acabar. Temos mais uma vez para fazer, mas eu quero só explicar aqui. Talvez vocês pensem, mas então, o meu ar não dura assim tanto tempo. Isso vem da prática, tá? Quanto mais a gente praticar a respiração, mais longo se torna o nosso inspirar e o nosso expirar. Por exemplo, o meu inspirar, eu sinto que ainda é muito curto, ok? O meu expirar já está bem longo. Então, é algo que com o tempo vocês vão melhorar. Vamos fazer a terceira vez. Inspiramos pelo nariz. E expiramos pela boca.
enquanto esvaziamos a barriga. De todo o ar. Ok. Isso foi um exercício bem simples de respiração profunda, em inspirar e expirar, mas da gente usar o abdômen como guia, ok? Por quê? Porque nós queremos sair de respirar aqui de cima. Mas não significa que a gente não esteja a usar os pulmões, como é que se diz? A caixa torácica. A gente ainda está a usar, mas nós queremos usar como um todo. E como nós estamos sempre aqui, por isso é que nós dividimos assim. Próximo exercício. Eu quero que vocês ponham as mãos aqui na caixa torácica ou nas costelas. Por quê? Porque eu quero agora que vocês sintam não só o abdômen a inflamar, mas também a caixa torácica a inflamar. E pondo a mão aqui mesmo abaixo do sutiã, né, do peito, vocês vão sentir as costelas, ok? Ok, relaxem os ombros. Vamos inspirar e vamos focar em expandir a caixa torácica. Então, vamos inspirar pelo nariz. E expirar, vamos soltar pela boca, pela nossa palhinha imaginária. Então, notaram que ao comprimir a caixa torácica não, as costelas, né, os pulmões, o ar vai saindo e vocês com as mãos aqui, vocês conseguem sentir que ela vai voltando ao lugar. Então, vamos fazer mais 2 vezes. Vamos inspirar pelo nariz. Inflamamos o nosso balão, né, o abdômen, e vamos nos concentrar aqui nas costelas de expandi-las. Vamos expandir. Inspiramos pelo nariz. E expiramos pela boca. Muito bem. Temos mais uma vez. Inspiramos pelo nariz. E expiramos pela boca. Muito bem. Ok, então acabamos de fazer o segundo exercício. Talvez, se tu que estás a ver esse live experimentares fazer esse exercício, talvez tu sintas um pouco tonta. É natural. Se tu não estás acostumada a respirar corretamente, acontece quando o oxigênio entra, é muito para nós. E isso é um sinal que tu precisas de respirar, fazer exercícios de respiração com mais regularidade. Mas é bom começar devagarinho, né? Então, eu acho que para hoje vamos fazer só esses 2. Vamos ficar por aqui com os exercícios. E eu vou te pedir, ou vos pedir, que pratiquem isso em casa, esses 2 exercícios. Pôr a mão no abdômen, sentir o abdômen a expandir e expirar pela boca, soltar o ar assim devagarinho, como se tivesse uma palhinha. Até, se for difícil, põe uma palhinha mesmo e assopra, né? E depois pôr a mão aqui nas costelas e sentir ela expandir, porque ao fazeres isso, tu vais ter mais consciência que quando eu inspiro, eu tenho que expandir
os pulmões, né? Encher os pulmões de ar, expandir as costelas, a caixa torácica, e o abdômen também tem que expandir ou encher como se fosse um balão de ar. E quando eu vou expirar, o processo é o contrário, né? O abdômen, o ar do abdômen sobe, sai, né? Esvazia o balão, e a caixa torácica entra para o lugar e o ar sai pela boca, né? Esses dois exercícios são bem simples, fáceis de fazer em casa. É bom fazer numa posição bem confortável, especialmente se tu ou vocês sentirem alguma dor no corpo. Usem a respiração, enviem oxigênio para aquela área, porque muito provavelmente aquela área que está em dor ou em tensão precisa de oxigênio e não vai fazer mal nenhum, aliás, vai fazer muito bem. Então, isso é uma forma não só de vocês aprenderem a respirar melhor, mas também de a gente ganhar consciência do nosso corpo, que parte do nosso corpo precisa mais de oxigênio. Uma coisa que ajuda muito é praticar exercício físico, claro, e especialmente exercícios físicos que estimulem a respiração. Por exemplo, nas nossas aulas de Pilates, nós temos exercícios, todos os exercícios de Pilates requerem muita respiração, mas nós temos alguns exercícios específicos que nos ajudam a respirar melhor, né? Porque são exercícios mesmo de respiração, como os 100, né? The Hundreds, o swimming, entre outros que a gente faz. Então, uma prática que eu aconselho bastante é o Pilates. Aliás, nós agora, o nosso horário de Pilates está a aumentamos algumas aulas e vamos ter uma aula específica de respiração e movimento. E nessa aula o foco é mesmo a gente respirar mais, inspirar pelo nariz, soltar o ar e aprender a deixar o oxigênio, né, entrar e fluir e fazermos essa limpeza, né, essa higiene, porque a respiração é uma higiene. Então, era isso que eu preparei para vocês hoje. Eu queria muito trazer esse assunto sobre a respiração, porque é algo que a gente não pensa todos os dias, né? É algo que passa, mas afinal há muito ainda que aprender. E há muitos outros exercícios que eu poderia vos mostrar aqui, mas eu vou trazer para outras vezes, para vocês experimentarem em casa e aprenderem a respirar melhor. E sim, agora que vocês já sabem que uma respiração melhor pode vos ajudar a emagrecer, a melhorar problemas de saúde que vocês já tenham, a prevenir problemas de saúde, não deixem de usar esse poder que vocês têm. É algo que vocês têm, com vocês têm esse poder e podem já, a partir de hoje, fazer essas mudanças. E nós é que temos que estar em controle do nosso veículo, né, do nosso corpo, e usar esse bem que a gente tem, esse presente que é respirar, né? Assim, muito rapidamente pensar nessa pandemia de há 2 anos, quantas pessoas que têm que pagar pelo oxigênio artificial, né? Enquanto nós temos o oxigênio natural, só temos é que usar essa máquina, né? Que a gente tem, os pulmões, o nosso nariz, a boca, tudo como um todo. E tanto nós como o nosso corpo vai beneficiar. Então, eu espero que essa live vos tenha inspirado a inspirar mais e a expirar. Um beijo grande e eu vos vejo na próxima live.